Eu quero dar uma olhadinha agora no cenário da corrida eleitoral com mais uma pesquisa da Genial Quest. No segundo turno, entre presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro, acompanhamos o empate técnico dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Flávio Bolsonaro está numericamente à frente com 42% das intenções de voto contra 40% do presidente Lula. Indecisos, brancos e nulos somam 18%. Outro ponto que chama a atenção é que cerca de 43%, quase metade dos entrevistados, disseram que a escolha do seu voto ainda pode mudar. E aí eu quero conversar com os nossos comentaristas sobre justamente os indecisos, Nelsinho Kobayashi. O quanto os indecisos podem ser os definidores dessa eleição em 2026 e o que mensagem que eles esperam dos candidatos do seu ponto de vista, meu amigo? Olha, Cine, os indecisos decidirão as eleições. Não é o quanto, eles decidirão as eleições. O voto pendular esse ano de 2026, em mais uma eleição polarizada, é certamente aquilo que vai dar a vitória a um ou a outro, principalmente diante dessa volatilidade, né? 43% dos eleitores podendo mudar o voto de um lado ou de outro. Então a briga é pelo voto de centro. Tanto o presidente Lula, quando reafirma Geraldo Alckmin como seu vice, essa comunicação que se faz com as indústrias, com o mercado produtivo, tão quanto Flávio Bolsonaro buscando esse perfil de mulher, alguém que possa agregar um outro tipo de voto, são corridas em busca desse voto de centro, que não tem um candidato para chamar de seu. Nós não teremos nesse ano de 2026 um presidenciável de centro, né? Com a chancela de um MDB, por exemplo, o próprio Eduardo Leite, que se chateou por não ter sido escolhido do PSD, a gente vai ter um candidato de esquerda, ou dois eventualmente, mas todos os outros mais à direita. E vão decidir as eleições. Isso é um recado muito claro. As pessoas estão procurando por moderação. E aí, isso vai naturalmente pautar tanto as pautas do presidente Lula quanto do Flávio Bolsonaro em busca de se manter. O desafio agora não é crescer na pesquisa, é consolidar o voto diante dessa possibilidade de mudança. E isso, claro, vai precisar contar naturalmente, todos eles, com o noticiário, né? Com o que pode sair de caso do Banco Master, INSS e todos esses outros escândalos que temos pela frente. Ah, sim, e tudo isso de fato vai mexer no cenário eleitoral. Agora, Lucas Merreiro, Flávio Bolsonaro se mostra um pouco à frente do presidente Lula. Queria sua explicação, sua avaliação. O que explica esse crescimento no número de Flávio Bolsonaro, na popularidade dele? Pois é, a direita pode ficar um pouco mais esperançosa com as pesquisas que têm saído, Paula. Isso porque as pessoas estão muito insatisfeitas com o governo Lula, com o aumento de preços, com o aumento de tributação, com todas as dificuldades que enfrentam nas mãos do governo petista, né? E é por isso que nessas pesquisas nós vemos o nome de Flávio Bolsonaro cada vez se consolidando, né, cada vez mais na direita e possivelmente ultrapassando o Lula nas eleições. É claro que a gente sempre tem que lembrar aqui que a pesquisa ela é um retrato do momento e tudo pode mudar. Tanto é que, e essa pesquisa traz um dado bem interessante, 43% dos eleitores ainda não tem certeza do próprio voto. É muita gente que considera a possibilidade de votar em outro candidato. E é por isso que eu digo que essa pesquisa traz uma eleição para a direita como... essa pesquisa traz uma esperança para a direita como um todo. Esperança para o Flávio Bolsonaro, porque ele finalmente começa a ultrapassar o Lula na Genial Quest, né? E esperança para os outros candidatos da direita, como o Renan Santos, o Caiado, o Zema eu nem coloco, que eu ainda acho que ele vai ser vice do Flávio, né? Mas isso é papo para outra hora. Mas esses candidatos veem a possibilidade de conseguir convencer mais e mais eleitores que o projeto deles, no caso do Caiado e do Renan Santos, é melhor que o do Flávio, né? Eles contam com esses 43% que não tem certeza ainda em quem votar para atrair esse eleitorado. Agora, eles enfrentam a dificuldade do desconhecimento. O que essas candidaturas vão ter que lidar agora e vão ter que desenhar estratégias para resolver esse problema é justamente como se tornar mais conhecido para essa população que está disposta a buscar alternativas, né? Alternativas do lulismo ou do bolsonarismo. Esse é o grande desafio, se tornar conhecido eleitoralmente num país ainda muito dividido entre Lula e Bolsonaro é a parte mais complicada.
E a pesquisa Genial Quest trouxe a avaliação dos brasileiros sobre o governo do presidente Lula, que vai tentar a reeleição. Mais da metade da população, cerca de 52%, desaprova o governo Lula. 43% dos entrevistados aprovam a gestão do petista. Agora, sobre a busca do presidente Lula pela reeleição, quase 60% dos eleitores acreditam que Lula não merece conquistar o 4º mandato. Para 38%, Lula merece continuar mais 4 anos como presidente da República. Os dados não são tão otimistas para o presidente Lula, né? Para essa chapa que o presidente Lula está compondo com Geraldo Alckmin, Nelson Kobayashi. Tem como reverter esse cenário? Talvez essas propostas mais eleitoreiras que o presidente Lula está conseguindo colocar na mesa pode virar o jogo? Tem como reverter, mas precisa de novidade, de vigor, de fato novo, o que o presidente Lula tem alcançado alguma dificuldade em levar adiante. Agora, chama atenção, né, de que quase 60%, 6 a cada 10 pessoas, dizem que ele não merece um 4º mandato. Em uma democracia, ninguém merece um 4º mandato. A gente precisa de alternância do poder. Não é possível que alguém tenha algo novo a apresentar em mais uma eleição. Lembrando que seria um 4º mandato do presidente Lula se a gente não considerar a sucessão que ele fez com a Dilma Rousseff, né? Com eleição e reeleição, inclusive 2010 e 2014, que foi totalmente forjada pelo próprio presidente. Ela não tinha vida própria na política, foi ali alçada pelas mãos do próprio presidente Lula. Ou seja, é muito tempo no poder. A gente precisa de alternância, a gente precisa de novidade, a gente precisa de ideias novas, de programas novos. A gente tem, nessa 3ª eleição do presidente Lula, o novo PAC, a gente tem Bolsa Família repaginado, a gente tem alguns outros projetos parecidíssimos com aqueles outros anteriores, como o Pé de Meia, como agora esse Vale Gás, enfim, vai mudando o nome, vai mudando o objeto, vai mudando o motivo, mas é tudo basicamente mais do mesmo. Ou seja, nas eleições de 2026, esse número chama muita atenção. O fim de uma perpetuação no poder de alguém que já está aí com mais de 80 anos de idade e agora mais de 3 gestões à frente da presidência da República em uma democracia tão recente desde 89. Ô, Lucas Berreiro, quanto essa avaliação sobre merecimento ou não do presidente da República pode colocar Flávio Bolsonaro com mais uma vantagem? Naturalmente coloca numa vantagem. Se uma maioria esmagadora acredita que o Lula não merece um 4º mandato, significa que elas têm mais possibilidade de votar no opositor político do Lula, né? Votar no Flávio Bolsonaro. Para ele é excelente. O fato é que as pessoas encaram a realidade como ela é. Esse 3º mandato do Lula que nós estamos vendo hoje é uma anomalia histórica. É algo que simplesmente não era para ter acontecido. Por isso que dá essa sensação de um não governo, de algo meio ultrapassado, um fato meio bizarro na história brasileira. O Lula tinha sido preso, a Dilma tinha sofrido impeachment, o PT estava caindo em frangalhos, perdendo ali a maioria esmagadora das prefeituras, dos governos que tinha, e foi um partido que acabou ressurgindo. O Lula foi colocado ali de volta no poder e fica essa sensação esquisita, muito por conta, inclusive, e aí vai da direita ter que fazer uma autocrítica, né? Muito por conta do próprio governo Jair Bolsonaro, que não conseguiu agradar muitos eleitores por diversos motivos que eu não vou entrar agora, mas acabou entregando na prática o governo de volta para o Lula. Por isso que dá essa sensação de estranheza. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte: essas pessoas que dizem que ele não merece um 4º mandato, será que elas estão dispostas a votar no Lula mesmo assim? Porque a gente sabe que tem muitos eleitores que votam no Lula, mas não gostam do Lula. Eles votam porque acham que é menos pior do que o Flávio Bolsonaro, assim como tem muita gente, e as pesquisas mostram isso, que votam no Flávio Bolsonaro justamente porque rejeitam o Lula e não porque adoram, porque gostam do Flávio Bolsonaro. Todas as pesquisas mostram que a maioria do eleitorado dessas duas figuras, Lula e Flávio Bolsonaro, na verdade, são um eleitorado ou antipetista ou antibolsonarista, e não por um grande amor que tem aquele candidato, né?